gente! Sejam bem-vindos ao programa Chá da Tati. Hoje o nosso papo vai ser um papo um pouco denso, mas com leveza. Vamos ver se isso é possível. O papo vai ser com a doce Ana. A Ana Carolina vai falar com a gente sobre bullying e também sobre ressignificar esse sentimento, essas sensações. É algo que ela vai falar de um processo interno e ela conta do livro que ela escreveu sobre isso. Então hoje o papo é com a Ana Carolina. Oi, gente, voltamos e o nosso papo é com a Ana. Ela vai falar, ela é escritora, ela trabalha com tantas outras coisas, mas foi a escrita que trouxe ela de volta. Não sei se eu posso dizer isso, Ana. Pode. Fala um pouquinho para o pessoal de quem é você. Meu nome é Ana Carolina, né? Eu sou uma jovem de 27 anos, sou cristã, casada atualmente há 6 anos. E eu gosto muito de ler, desde a escola eu sempre amei ler. E a leitura transformou minha vida, né? E em 2022 eu tive a ideia de escrever um livro, fui com medo mesmo, consegui escrever ele por 1 ano e consegui lançá-lo, mandar para a editora. E eu me encontrei, né, na escrita, encontrei a minha vocação, né? Assim, algo que eu amo fazer, que traz sentido à minha vida, né? E o título Estou Sendo Forjada. A gente vai entrar no livro, vai entrar no seu processo. Sim. Mas assim, o título me chamou muita atenção, porque Estou Sendo Forjada vem de uma coisa externa. Tem conotação com forjamento da espada, né? A gente sabe que não no nosso país, Brasil, em outros países onde forjam o metal, a espada, acontece todo o processo de forjamento para ela ser preparada para se tornar uma espada afiada. Então essa palavra forjada é ser moldada, ser lapidada, né? De maneira interna e de maneira externa também, né? Eu acho que o povo vai entender quando a gente chama aqueles filmes antigos, gente, Robin Hood, Sim. Os filmes que passam as guerras, que passam não sei o Sim. quê, em que se coloca o aço no fogo Isso. E com o martelo. Isso, bate. Né? Ele bate assim, na frente e atrás, né? Então, é um processo contínuo, né? Para que eu vou dizer a lâmina, que eu sei que não é o seu caso, Sim. que a gente não está falando de uma pessoa que corta, né? A gente está fazendo Sim. as analogias. Mas assim, você está falando do processo dessa criação, Sim. que às vezes é na força, Isso. no calor, né? De ser queimada, enfim. Sim. E aí você consegue se transformar em algo tão afinado, bonito, Sim. né? É que esse processo seria a dor, né? Seria as dores que a gente vive. E como essas dores, elas têm o poder de nos moldar, de nos tornar pessoas melhores. Você disse que é cristã. Sim. E eu vou trazer nesse intuito de que o forjado, ou trazer essa palavra, ou isso, Sim. essa sua modulação se passou também pelo processo religioso, Sim, sim. assim como o uso da escrita. Sim. Primeiramente, antes de me converter, eu tive que olhar para mim mesma, sabe? Olhar para mim mesma diante de um espelho e entender o que realmente eu queria para minha vida. Quem eu queria ser, o que eu queria fazer com a minha vida. E se eu queria continuar vivendo como eu estava vivendo, né? Porque no período da escola eu passei por bullying, né? E início de depressão, ansiedade, complexo de inferioridade também. E todos os dias eu pensava em suicídio, né? Eu tava assim, ladeira abaixo, minha vida. Então eu precisava olhar para mim e ver que realmente minha vida valia a pena, né? Antes mesmo de eu encontrar a Deus, de eu estar numa igreja, né? E aí, quando eu conheci a Deus também, eu entendi que eu precisava me amar. Que o amor próprio é uma coisa que vem de dentro, né? Que antes das pessoas me amarem, eu precisava me amar. Eu precisava olhar para mim e ver, nossa, como você é uma jovem bonita, que você merece correr atrás dos seus sonhos, idealizar uma vida que você tem para o futuro, aproveitar o que você tem hoje, sabe? As oportunidades que você tem hoje, estudar, ser alguém que demonstra carinho e gratidão por tudo que meu pai e minha mãe me deu, me ensinou, sabe?
Então foi um encontro, assim, eu encontrei a mim mesma, Forte. na verdade. Eu encontrei a mim mesma, na verdade. Forte. E é uma coisa muito interessante que você disse agora e que eu vou trazer até uma outra pessoa, que é o Marcelo, Marcelo Ramos, que às vezes vem aqui e fala um programa com a gente, e ele usa uma frase que é: você é extraordinária. Sim. Ele fala, é a Angelita, a esposa dele, eu quero mandar um beijo para os dois. Sim. E aí você tem falado desse encontro dessa mulher extraordinária. Sim. Que você é. Então é um processo difícil e eu quero te agradecer imensamente de você vir falar sobre isso, porque eu sei que é algo muito íntimo, muito interno, mas esse seu intuito de abrir isso para o meu público e para as pessoas, quando você fala do livro, é um carinho para poder dizer para as pessoas que é possível. Se você usou uma coisa no seu texto, gente, que eu quero falar sobre encontrar a sua identidade. Sim. Né? E isso é uma coisa incrível. Fala um pouquinho também. Vamos falar primeiro pelo processo do bullying? Sim, então, eu comecei a passar por bullying na escola quando eu tinha uns 13 anos de idade. Isso é muita crueldade, gente. Acho que foi um ano antes de eu começar a trabalhar. E aí, eu tinha uma amizade com uma moça, assim, que eu a perdoei, né? Sim. Tinha uma amizade com uma moça que eu gostava muito dela. Só que eu entrei num relacionamento com ela de amizade tóxico. Então, ela gostava de refletir sobre mim, feridas nela. Então ela gostava de mandar eu fazer as coisas, tipo escrever cartas para os meninos mais feios da escola, mandar eu dormir na casa dela, sabe? Me humilhava publicamente, me batia publicamente. Fora outras coisas, né? Assim, coisas que marcaram muito, que era tortura também, sabe? Tipo assim, hoje eu quero que você faça isso. Eu obedecia. Porque eu tava tão vazia, sabe? Tão vazia, tão perdida em mim mesma, que eu achava que era tudo aquilo que eu tinha. Era aquela amizade. E mesmo que aquela amizade me machucasse, né? Me causasse dor, era uma dependência. Né? E aí, assim, ela fazia eu andar com ela. Às vezes, quando tá muito calor, assim, eu pegava a pedra, me queimava. Entendeu? Me judiava. E eu aceitava aquilo porque eu não tinha encontrado algo melhor. Né? É uma dependência emocional. Então, quando você não encontra algo melhor, né? Você pensa assim, eu só tenho só isso. Então, mesmo que isso me doa, mesmo que isso me machuque, é só essa amizade que eu tenho. E ela era uma pessoa popular, né? Até hoje é uma pessoa popular, conhecida. Só que assim, o ser humano, quando ele quer ser cruel, ele é cruel. Ele machuca, né? E eu lembro muito, isso é muito nítido na minha cabeça, que ela falava, olha, como na minha casa tem as coisas, né? Eu tenho uma vida melhor. Só que o que ela me oferecia era dor. O que ela me oferecia era rebaixamento, entendeu? Ela me diminuía como pessoa e eu era sujeita. Então eu vivi esse bullying e a agressão física e psicológica até o segundo ano do ensino médio. Foi bastante tempo? Foi bastante tempo. Então, eu não me abria para os meus pais, eu não me abria. Eu achava que aquilo seria um peso se eu falasse o que eu estava passando, né? Então, o silêncio foi o meu amigo. Eu vivi em silêncio, mas eu sofria, porque eu tinha crise de ansiedade dentro da sala de aula. E eu não sabia que aquilo era crise de ansiedade. Não era tão comum falar sobre isso. Não era. Né? Então, nessa época não se falava sobre bullying. Não se falava sobre bullying, não se falava sobre ansiedade, sobre depressão. Relacionamentos tóxicos. Sim, não se falava sobre essa dependência de você achar que você precisa tanto daquela pessoa e você permitir que ela te fira, que ela te machuque. Né? Então eu fui aceitando. E aí, todos os dias, quando eu acordava de manhã, eu queria tirar minha vida. Eu vou deixar você concluir isso, mas eu vou trazer uma reflexão que você está trazendo de uma maneira muito importante. Sim. A gente falar sobre relacionamentos tóxicos é uma coisa muito difícil. As pessoas atrelam isso a relações amorosas, normalmente. Sim. E você está me dizendo de um outro patamar dentro de uma relação de amizade. Sim. Em que uma pessoa que precisava se autoafirmar por algum motivo, sim, né? Não vamos entrar nem no mérito dessa pessoa, porque eu sei que seu processo de perdão já aconteceu. Sim. Mas
olhando com distanciamento, uma pessoa que quer se autoafirmar tenta rebaixar a outra pessoa para poder se encontrar e tentar levar uma vida diferente. Sim. Mas esse processo de você entender, quando a gente é adolescente, quando a gente é criança, um dos processos da toxicidade, gente, é quando a gente ouve muito. Ninguém vai te aguentar, ninguém vai te querer, ninguém vai querer tua amizade, ninguém vai querer teu amor, ninguém te tolera como eu. São palavras que marcam. Sim. E frases de pessoas que cometem relações tóxicas. Então, só para dizer, se você que está ouvindo isso, de alguma forma, você se identifica com essas sensações ou com essas falas, repensa. Porque se uma relação está te causando mais dor do que felicidade, né? Não vale a pena. Não vale a pena continuar nela. Isso é uma coisa muito importante. Sim. E aí você fala dessa necessidade que você tinha de não existir devido a essas sensações. E aí? Porque era doloroso, né? Sim. Mas nesse processo todo de me encontrar, eu pensei assim, eu não quero mais isso. Não quero mais sentir isso. Não quero sentir dor. Porque isso aqui não é amizade. Isso aqui não é verdadeiro, né? Então, quando foi no segundo ano do ensino médio, foi quando eu revidei. Ela quis me bater, né, na sala de aula, né? E ela iniciou a briga, começou a me bater e eu revidei. Eu lembro como se fosse hoje, tipo assim, a sensação de você se defender. Se defender de alguém que por anos, né, por um tempo assim, né, longo, te aprisionou. Porque é o que ela fazia, ela me aprisionava. Né? Então, enquanto eu estava sujeita, eu fui vivendo, mas aquilo não era normal. Não era normal. Então, quando aconteceu essa briga na sala de aula, eu me defendi pela primeira vez. Certo? Assim, gente, a gente não é a favor de violência, mas ao mesmo tempo, dá uma coisa de você... Sim. Cara, da onde você tirou essa força? Você acha ali... Quando você revidou, foi só um revide de dor, ou hoje você enxerga que existia essa força, que você se expandiu de maneira tão grandiosa? Sim. Foi a maneira de demonstrar que eu sou forte. Que ninguém pode me subjugar ou me ferir, independente de quem eu seja, né? E quando eu me defendi foi para que ela parasse de me bater. Porque ela gostava de me bater publicamente, entendeu? Ela gostava de demonstrar o quanto eu era fraca, entendeu? E eu era fraca. Eu sei que eu era fraca. E quando eu me defendi foi uma maneira de demonstrar, poxa, eu não quero mais sentir dor. Eu não quero mais ser humilhada. Eu não quero mais ser essa pessoa fraca que ela pensa, né? Qualquer pessoa pensa que pode machucar e ferir. Porque sempre que eu passava pelo bullying, eu ia pra casa chorando. Eu chorava sozinha no meu quarto. Ai, isso é cruel. Então, assim, quando eu me defendi pra que ela parasse de me bater, que todo mundo viu, que todo mundo, nossa, primeira vez que ela se defendeu foi quando eu tomei as rédeas da minha vida. Foi quando eu decidi, isso aqui eu não quero mais. Eu gostei de duas coisas que você disse. Sim. Uma delas ela achava que eu era fraca. Você já colocou o verbo no passado. Isso me diz muito sobre você hoje. Sim. Isso é uma coisa que faz você entender esse seu processo de cura. Sim. E quando você disse, eu não sou mais essa pessoa fraca, eu não quero nem que as pessoas me vejam assim, porque eu realmente não sou essa pessoa fraca. Eu vou continuar com você, mas antes eu vou chamar a Delícia da Ana Rosa, que nos conhecemos, né, de maneira incomum. Eu quero chamar para vocês a Nona Rosa. A gente vai falar daqui a pouco também sobre acolhimento, sobre se auto-acolher e outras coisas. E eu acho que é um bom momento para a gente falar da Nona Rosa, que é um local que tem a ver com esse acolhimento. É um local que você consegue ir lá para tomar um chá, um café, levar uma amiga, ter um papo para tomar um chá, inclusive o chá da Tati, se vocês quiserem, para conversar um pouco, porque às vezes dividir essas dores com alguém que vale a pena é um bom lugar para a gente estar. Dá uma olhada no VT.
Café Colonial e delícias de dar água na boca, pertinho de Peruíbe também tem. Quer se sentir em casa, confortável, naquele ambiente meio que na roça, no sítio, na natureza? Nona Rosa Conveniência e Cafeteria. Esse é o Café Colonial, que você pode reservar para curtir com a família e amigos. Cafés especiais e delícias artesanais em mesa cuidadosamente organizada com todo carinho. Mas precisa agendar com pelo menos 24 horas de antecedência. Informações e contato na legenda. Nona Rosa fica na rodovia SP55 Padre Manuel da Nóbrega, quilômetro 356, dentro do Alto Posto Ana Dias, pertinho de Peruíbe. Aproveite para passear. Aqui tem opções bem legais para presentes ou para sua casa. E tem a mesa posta, montada especialmente para você no dia a dia. Peça 1 hora antes e quando chegar estará tudo prontinho. Uma homenagem a Doce Vovó. Nona Rosa Conveniência e Cafeteria. Café Colonial e delícias de dar água na boca, pertinho de Peruíbe também tem. É isso, gente. Eu quero mandar um beijo para a Andresa. Eu sempre mando um beijo para ela, que é uma querida. E ela também conhece a Ana e falou comigo, olha, a Ana está podendo falar e a gente conseguiu colocar essa agenda também. Então, Andresa, um beijo para você. E essa é a Nona Rosa, gente. Você quer se sentir acolhido lá? É um baita lugar gostoso e que você consegue... é fácil acesso, né? Para quem está aí pela Padre Manuel da Nóbrega, é facinho de chegar. Então, não se sintam como se fosse tão distante assim, porque não é gostoso, hein? E eu aconselho vocês estarem lá. Ana, eu vou falar um pouquinho, só para vocês saberem, o livro que a Ana escreveu é o Estou Sendo Forjada. Ela está disponível em algumas plataformas. Se você colocar no Google o nome do livro, vocês vão encontrar. Para comprar esse livro e conseguirem entender um pouco melhor essa história, que é quase que autobiográfico, né? É uma biografia. É uma biografia. Sim. Ela está falando sobre esse processo e que é interessante se você se reconheceu, se você viu, se você tiver filhos ou adolescentes que você achar que está passando por isso ou alguma coisa assim. Estou Sendo Forjada. Você encontra em várias plataformas aí para poder fazer sua compra. Ana, vamos falar então desse seu processo de ressignificação. Sim. Quando você venceu essa dor, quando você... Porque não é um revide só, ali Sim. foi você se encontrar e dizer, não, eu não sou isso. Sim. Né? Essa sua virada de marco que você disse, ali você se encontrou num novo começo. Sim. Pode desenvolver sobre isso, eu tô doida pra ouvir. Então, a primeira coisa foi a minha aparência, né? Eu me encontrei na maquiagem também, porque eu fiz alguns cursos de automaquiagem. Comecei a me encontrar na maquiagem, a me cuidar melhor, né? Um problema que eu tinha muito era a respeito do meu cabelo, porque, né, sofria bullying por causa do meu cabelo. Sério? E aí, sim. Coisa... E aí eu decidi ver o que eu gostava no meu cabelo, porque eu acredito que uma pessoa, ela se sente feliz quando ela se arruma do jeito que ela gosta. Sim. Né? Quando ela tem um cabelo que ela gosta, quando ela faz uma maquiagem que ela gosta, quando ela se veste como ela gosta. Porque Sim. o jeito que a gente se arruma diz muito quem a gente é. E não se arrumar ou mexer no cabelo do jeito que as pessoas querem. Mas sim ser você mesmo, sabe? Sim. Então tudo isso na minha vida mudou. Em relação ao meu cabelo, em relação à minha aparência, a me olhar. Sim, verdadeiramente, assim, olhar pra mim mesma e falar assim, essa aqui sou eu, Ana Carolina. E eu gosto do que eu vejo no espelho, né? Quando eu me olho, eu gosto de quem eu sou hoje, né? Então foi, assim, uma redescoberta, na verdade. Esse seu processo se deu externo para o interno. Sim. Então, primeiro você... Quando o seu bullying era normalmente sobre sua aparência, seu cabelo, sei lá, Sim. qualquer coisa em relação a você. No meu caso, na escola, só fazer um adendo, Sim. eu sempre fui acima do peso. Sim. Um padrão que as pessoas consideravam. Sim. Eu era uma das meninas populares da minha escola. Eu jogava Sim. no time e tal, mas eu sempre fui acima do peso. Sim. Eu não tive um processo de bullying, porque na época isso também não era tão forte no ensino médio. Eu sou muito mais velha que você, vamos deixar claro. E o que diziam quando tentavam me afetar de alguma forma tinha a ver com essa questão do corpo. Sim. Mas não foi de uma maneira tão cruel, né? Como eu sei que acontece e você está relatando. Sim. Mas também foi algo que eu
não me levou ao fundo do poço naquela época, porque Sim. eu ia para outros caminhos. Sim, Mas um processo meu começou muito de interno para o externo, sim. né? Que eu digo assim, não passou muito pelo corpo. Uhum. E o que você está dizendo é que te pegaram de uma maneira externa, te pegando características e Sim. questões que para aquela pessoa era um motivo Relevante, né? relevante e que, sinceramente, não é, né? Sim, E você começou pelo externo para conseguir encontrar a sua pessoa. sim. Você quer falar um pouquinho sobre esse processo? Você falou o cabelo. Foi. O cabelo, eu tinha um cabelo crespo. Na verdade, meu cabelo é crespo, né? E meu cabelo sempre foi armado. Sempre foi armado. Então, eu não sabia cuidar, né? Assim, porque minha irmã tinha um cabelo cacheado, tem um cabelo cacheado, e eu sempre tive o cabelo crespo. E aí, desde assim, da rua, na escola, assim, sempre fui chamada, né? Nomes feios em relação ao meu cabelo, porque era um cabelo black. Era um cabelo assim estufado, sabe? Sim. Hoje em dia tá na moda, né? As mulheres, elas têm se encontrado, né, com esse tipo de cabelo, né? Dentro da sua identidade, da sim, sua raiz, porque isso tem a ver com a identidade. E eu cheguei dentro da sala de aula a ter meu cabelo puxado para trás, né? Dentro de sala de aula. Então, eu não é que eu não gostava do meu cabelo, por eu ter aquele cabelo, eu sofria por causa do bullying. Sim. Né? Então, assim, teve uma situação até que a diretora falou assim, não, Aninha, eu chorava muito, sabe? Eu chorava muito. Aí ela me ajudou, eu lembro que ela me ajudou, ela me deu shampoo, condicionador, sabe? Tudo para que eu pudesse me encontrar no cacheado. Depois de um tempo que eu saí da escola, eu ainda usei o cabelo cacheado. Cacheado, assim, armado, sabe? Sim, sim. Foi quando eu me aceitei, né? Mas eu me encontrei mais no cabelo quimicamente tratado. Eu me encontrei porque trouxe pra mim uma aparência mais madura. Mas eu sofri bastante em relação a isso. É muito interessante a gente falar sobre isso. Você tá com 27 anos, né? 27 anos. A gente... É muito importante, eu vou falar por quê. Eu vou citar um livro que minha produção vai ficar louca, mas não precisa colocar, produção. Eu só vou citar porque eu lembrei. Sim. Tem um livro de uma atriz chamada Viola Davis. E o que você tem me dito lembra um pouco de algo que ela passou. Eu só vou fazer uma correlação. Sim. Porque eu vou chegar onde eu quero chegar. Tá. Ela era de uma família muito, muito pobre. Ela fala que tinha ratos na casa, que eles dormiam e os ratos andavam, enfim. Sim. E ela tinha, não tem a ver com você isso, ela é uma atriz negra, ela tinha questões afro, mas Sim. o ponto dela é que ela cheirava xixi. Eles tinham porque não tinha uma questão de higiene, não tinha uma educação própria em relação à higiene. E aí, Em Busca de Mim é o livro da Viola Davis. Minha produção, editora best-seller, Em Busca de Mim, Viola Davis. Ela faz isso não tem a ver com você, mas você vai entender onde eu quero chegar. Sim. Que em algum momento que ela sofria bullying, que ela sofria questões na escola, a diretora sentou com ela, conversou com ela e explicou coisas que ela não tinha dentro do seu lar. Do seu lar. Sim. E que isso fez com que ela entendesse o que aquilo representava, ou que poderia melhorar. Tem na Netflix, gente, tem um documentário dela falando com a Oprah, sonho de idealização, Oprah, e que ela fala sobre a importância dessa questão na escola. Sim. Então, o que você está dizendo sobre essa diretora talvez tivesse questões com o seu cabelo que hoje são gatilhos. As pessoas se encontram dentro do que elas são, a gente respeita os desejos, as questões, e até quando a gente fala de etnias, ou quando a gente vai falar agora sobre não se apropriar de outras culturas, tem um papo assim que tem acontecido. Sim. Quando você fala, eu me encontrei com o meu cabelo quimicamente tratado, tá ótimo. Se isso te funciona, se isso é legal pra você, tá tudo perfeito. Porque é tudo questão de identidade, né? Exato. Assim, não é questão de, tipo, não me aceitar com o cabelo que eu tinha, né, crespo. Mas é questão de identidade. Porque acho que não existe nada melhor do que você se olhar e você falar assim, nossa, eu tô bem com essa blusa. Eu tô bem com essa calça. Tem pessoas que gostam de vestir só vestido. Eu tô bem só de vestido. Então é uma questão de gosto e personalidade. Sim. É uma questão de você... Não porque,
fulano falou pra você usar cabelo roxo. Você vai lá e faz. Você tá seguindo o que o outro gosta, não o que você gosta. Né? Mas tem essa questão de ter um adulto para sentar, para conversar com você a respeito do seu corpo, do seu cabelo, ou porque que você é magro, ou porque você, né, é mais forte. É uma questão de entender o seu corpo, entender as características normais. E não querer mudar por causa que alguém falou que você precisa mudar. Sim. Que você não precisa mudar, você precisa se encontrar do jeito que você gosta. Ser quem você gosta. E você acha, Aninha, que quando você fala do livro, né? O seu processo de forja, né? Sim. Ele veio porque isso te trouxe um norte. Sim. Ruim, péssimo, o bullying. Isso te fez se transformar numa mulher, vou usar o Marcelo de novo, extraordinária. Sim. Que se encontrou dentro da sua identidade física, sim, né? Do cabelo mais liso, ou o jeito que você gosta de se vestir, ou a maquiagem que você gosta de fazer, sim, ou a sobrancelha do jeito que você gosta. Eu me sinto mais completa quando eu tô com cílios postiços. Eu acho lindo. Eu acho lindo. Eu quase não tenho colocado, gente, mas eu preciso até voltar a fazer, porque é uma coisa que quando eu me acho... Sim. Deslumbrante. Isso eleva a autoestima, né? Eleva a autoestima. O poder da maquiagem é uma coisa que a gente subestima muitas vezes, né? Sim. Mas e aí? Você foi lá, fez aulas de automaquiagem. Sim. Mas você traçou um caminho para sua escrita. Sim. E você me falou uma coisa interessante que eu queria explorar, que é uma coisa, gente, que eu vou correlacionar também sim, com o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Eu conversei sim, com eles no ano passado, vou trazê-los esse ano de novo, que ele fala sobre o ato da gente externar o que a gente sente. Sim. Você viveu muito tempo no silêncio. Isso. E também, quando você disse, você abriu, foi com o pé na porta, tá no YouTube, tá no livro, você tá dizendo para as pessoas como é importante externar e ressignificar. Sim. E vamos falar desse seu crescimento. Foi a escrita primeiro? Foi falar para alguém? Foi a leitura, na verdade. Ah. Eu tinha uma professora de português, né, que se chama professora Márcia, de português, muito querida. E ela sempre elogiava os meus textos na língua portuguesa, né? Textos dissertativos, tudo. Porque quanto mais eu lia, melhor ficava os meus textos. E teve uma situação que ela foi fazer uma anotação na minha caderneta, e eu lembro como se fosse hoje. Ela escreveu assim: um dia você dará uma bela escritora. E isso ficou gravado no meu coração. Nossa, ficou. Isso me arrepiou. E ela acreditou em mim, sabe? Antes mesmo de eu acreditar em mim mesma. Então, e eu gostava muito de ler. A leitura, ela me ajudou em várias áreas, né? Psicológica, de superação. Me mostrando que eu poderia seguir um novo caminho para minha vida, né? E é tão bom a gente ler. É tão maravilhoso, porque você relaxa, sente paz, sabe? Você escolhe o que você quer ler, o livro que você quer ler. E a nossa vida é como se fosse um livro, né? A nossa vida é como se fosse um livro com histórias que são lições para ajudar pessoas, né? E aí, através da leitura, o primeiro livro que eu falei para você foi da Alice, né? Sim. Primeiro eu assisti o filme, foi numa aula de português da professora Márcia, e aquela história me tocou muito. Alice no País das Maravilhas, gente. Sim. Me tocou muito. E aí depois eu fui atrás do Lewis Carroll, né? Que é na biblioteca. E eu fui ler e nossa, essa menina aqui, ela é sonhadora, né? Sim. E eu me identifico muito com ela. Não pela questão, assim, de você sonhar com contos de fadas, mas a questão de você acreditar nos seus sonhos. Não ser o que o mundo quer que você seja, o que o padrão fala que você quer seja. Porque a mulher, ela só tem que casar, ter filhos, lavar roupa, lavar louça. Não, a mulher, o ser humano, ele pode ser quem ele quiser. Sim. Ele pode fazer o que ele quiser, né? E acreditar nos seus sonhos, acreditar no seu potencial, né? E a professora Márcia, ela fez isso. Ela acreditou em mim, né? E isso foi um gás para mim me olhar de frente e acreditar também.
Eu vou precisar chamar um momento maná, mas a gente vai falar sobre isso. Você sabe que professores, para mim, na cadeia mundial, se fosse falar, o pessoal fala de cadeia alimentar, não sei o quê, a gente até falou disso no programa passado. Umas coisas que me chamam a atenção é que não existiria nenhuma outra profissão se não houvessem professores. Sim. Então, professores têm um lugar para mim que só melhora. Sabe aquela coisa? Sim. Gente, deixa eu jogar para vocês o Momento Maná. O Maná é um mercado natural que você encontra aqui em Peruíbe. É um mercado que tem a feirinha orgânica, é um mercado que tem ervas, chás, cereais. É um mercado que você encontra, por exemplo, quem é vegano e quem tem problema com glúten. É o local que você vai encontrar coisas que vão suprir sua necessidade, inclusive de vitaminas, porque você encontra produtos que vão atender aquilo que você precisa de uma maneira com bons fornecedores, com qualidade, enfim. E o Maná é um parceiro aqui da casa e que nos trouxe esse momento, que é um momento de amor, acolhimento, de mensagens, em que a gente diz para as pessoas mensagens como elas estão, a gente pode homenageá-las de alguma forma. Então hoje eu vou trazer aqui uns bilhetinhos para vocês, depois que a gente vai continuar esse papo com a Ana. Ana, esse momento é um momento que eu amo. A gente pega as mensagens que as pessoas enviam aqui para a TV, e aqui embaixo vocês vão ver, em algum momento a gente vai colocar o telefone, que vocês podem enviar a sua mensagem para esses telefones. E a gente vai ler, ou para a pessoa que você gosta, ou aqui para o programa, ou o que você quer ouvir e saber mais por aqui. A pessoa aqui escreve: Maria Rita, eu amo todo mundo. Todo mundo pode se sentir abraçado por mim. Era só isso que eu queria dizer no chá da Tati. Eu amo todo mundo pode se sentir abraçado por mim. Era só isso que eu queria dizer no chá da Tati. Maria Rita. Gente, que mensagem maravilhosa, Maria Rita. Amor pelo mundo é uma das coisas que eu tô emocionada já. Pera. É porque a gente tá falando de um assunto de se amar e de gente que às vezes é cruel com a gente. Aí a gente pega uma mensagem dessa, é um acalanto pra gente continuar acreditando na vida. Sim. Maria Rita, então... Gente, a Maria Rita ama você. Eu tenho isso pra dizer. Deixa eu ir pra próxima. O Momento Maná é um dos momentos que eu mais amo nesse programa. Tati, o meu nome é Ana e eu assisto a todos os seus programas. Me manda um beijo. Ana, mesmo nome da nossa convidada. Um beijo pra você, um beijo do meu tamanho. Eu tô plagiando o Jô, mas um beijo do meu tamanho pra você. Obrigada pela sua mensagem. Eu vou ler mais uma só. Oi, Tati, o programa sobre nutrição foi importante. Eu sou vegana e vou procurar os docinhos no Maná. Bruna Souza. Bruna, que legal sua mensagem. No Maná tem docinhos também. Tem outras coisas naturais que você encontra lá. Mas a gente estava falando daqueles docinhos, se é o que você está dizendo. Os docinhos que eu experimentei, quem faz os docinhos é a Paulinha. Então, a Paula produz os docinhos com os produtos que eles compram lá no Maná. Então, o Maná é um mercado natural, ela compra caju, castanha, ela compra as coisas no Maná e produz os docinhos de festas, coisas assim, que são veganos. Então, usando produtos veganos. Então... no YouTube vai ter o nosso programa, dá uma olhada lá. Paula Fit é o @ dela e é com ela que você consegue encomendar os docinhos, tá bom? Mas que incrível que você tenha acompanhado. E se você é vegana, o Maná é o mercado para você. Se você não conhece, é na Avenida Padre Anchieta, 4691. Vocês podem ir lá conhecer, saber o que eles têm de bom para vocês consumirem, que é muita coisa para quem é vegano, inclusive. Para quem tem problema com glúten, eu quero ressaltar. E eles entregam também toda a Peruíbe. É só você ligar, que através do delivery eles podem entregar, inclusive no Guaraú, tá bem? Esse é o Maná. Obrigada, minhas pessoas, por essas mensagens e esses momentos. Eu fiquei emocionada com essa Eu Amo Todo Mundo. Imagina como deve ser a energia dessa pessoa. Deve ser incrível.
Aninha, vamos de você. Eu queria que você trouxe o livro para mostrar, se você quiser. Pode mostrar para sua câmera aqui. Aqui, ó, pessoal. Deixa eu vou levantar um pouquinho. Produção, eu vou ver se eu consigo enquadrá-lo aqui. Deixa eu não pegar o microfone. Me diz se tá ok, se vocês estão conseguindo pegar o livro. A minha produção está dizendo que está colocando para vocês aí no vídeo também. Vocês estão vendo. Olha que coisa mais legal. Eu vou ler a parte de trás. Estou sendo forjada. Em uma ocasião específica da sua vida, já se perguntou sobre o que estava acontecendo ao seu redor? Pois bem, a nossa vida é feita de estações e dentro delas se encontram dias de dor, dias de crise, dias onde somos provados ao nosso limite. Pois servir a Deus inclui ser provado para ser aprovado. Fala mais, conta mais. O propósito do livro, né, a mensagem central desse livro é que a nossa dor tem um propósito. Que a gente pode pegar algo ruim, né, dor, e transformar em algo bom. Transformar em garra, perseverança, força, né, e em lição. E transformar isso em algo bom para ajudar as pessoas, né. E você escreveu isso. Como? Sim. Porque eu imagino assim, me disse, é o seu processo de cura. Quando também. a professora Márcia disse, você viu a Alice, você começou o processo de leitura e a coragem, como você disse no começo. Nem tão coragem assim, foi com medo mesmo. Foi com medo mesmo. Perdão, gente. Diz. Então, foi com medo mesmo, né? Como eu falei, a professora escreveu para mim isso. E desde que ela escreveu que eu daria uma bela escritora, porque ela é professora, né? Sim. Eu sempre quis escrever um livro, desde a escola. Mas eu sempre escrevi, mas sabe, quando você escreve e não tem continuidade, eu não conseguia passar de uma página. E quando foi no ano de 2022, que eu estava passando por várias coisas também na minha vida, eu consegui escrever. E parece que sabe, eu desbloqueei, de verdade. E aí eu fui escrevendo, cada dia eu escrevi uma página. Aí depois eu consegui comprar meu notebook, que também era um sonho, né? E aí eu consegui escrever e, sabe, eu percebi, assim, através desse primeiro livro, que é possível, né? Que eu sou capaz. Que a gente, quando a gente quer algo de verdade, a gente consegue. Né? E ver, quando meu marido ele enviou para a editora, eu fiquei muito porque algo que eu sempre sonhei estava acontecendo. Extasiada. Sim, porque é aquilo que você falou sobre as palavras, né? Às vezes as palavras do nosso passado, elas ficam na nossa cabeça. Sobre, você nunca vai ser ninguém, você não vai conseguir, você não vai chegar a lugar nenhum. Né? Então, eu fui destruindo essas palavras na minha mente. E eu fui mostrando pra mim mesma que eu podia ser quem eu quiser. E eu decidi ser uma escritora, né? E aí, quando ele chegou nas minhas mãos, que eu comprei a caixa, tudo, a primeira remessa dos livros, eu vi tudo aquilo que eu sonhei ser realidade, né? Eu falei, nossa, então agora nada é impossível. Né? A Alice ela ouvia isso. Nada é impossível. Só é impossível quando você acredita que é impossível. Mas quando você decide que algo não é impossível, aquilo ali ele é tangível. Ele pode acontecer na sua vida. Mas você tem que querer, né? Tem um experimento, eu vou trazer isso agora, tem um experimento que eu não sei quem foi. Sim. Mas também correlaciona essa nossa fala, que as pessoas colocam duas pessoas, né? Um cara que é jogador de basquete profissional. Sim. E uma moça que não é profissional do basquete. Sim. E aí vendam ela primeiro e dizem pra ela assim, vai tentando a cesta. E aí ela tenta a cesta e o pessoal comemora, mesmo ela errando. Sim. E ela
joga, e o pessoal, mesmo ela errando, ela vendada, o pessoal faz, como se ela tivesse acertado e tal. Sim. Então eu acho que ela faz isso antes, sem estar vendada e não acerta tanto. Sim. Quando ela é vendada, as pessoas incentivam ela como se ela tivesse acertado, e quando ela tira a venda, ela acerta mais do que da primeira vez que ela estava sem venda. Sim. E com o jogador foi o contrário. Ele acerta todas, e aí quando ele coloca a venda, as pessoas vaiam, dizendo, não acertou, alguma coisa assim. Sim. E quando tiram a venda de novo, ele erra mais do que ele acertou no começo, mesmo sendo jogador profissional. Sim. Então você está me falando agora dessas influências externas, às vezes, que de fato nos modificam a maneira que a gente acredita na gente. Sim. Mas eu quero bater, Ana, nessa sua força, de que assim, foi a professora Márcia, foi a escrita, foi ler a Alice e acreditar, mas mulher, tu tirou daí uma força para ser alguém. Sim. Porque quando você está falando de bullying, você está falando do seu processo, é uma biografia, você está falando do seu processo. Sim. Eu imagino que também foi um processo de cura, você exteriorizar essa sua escrita, Sim. dizer o que você sentiu, como você fez para poder se tornar, e eu vou citar de novo essa mulher extraordinária. Sim. Como foi isso? Você já estava com Ismael, né? Desculpa. Israel. Sim. Não. Tem essa importância na sua vida, né? Que você disse. Mas, cara, como foi isso? Eu conheci ele quando eu tinha 21 anos de idade, né? Então, todo esse processo de cura eu passei antes dele. Certo. Antes dele. Quando ele me conheceu, eu já estava bem. Já era uma nova Ana, já. Já era uma nova Ana. Uma nova pessoa. E foi maravilhoso, né? Porque o processo da escrita. Sim. O processo foi maravilhoso. Foi? Você já tinha se convertido, não? Já tinha me convertido. Tá. Já tinha me convertido, mas tem uma autora que ela se chama Stormy Omartian, que ela também é escritora cristã. E eu li o livro dela, o primeiro livro dela, que é uma biografia, sobre os traumas, sobre problemas familiares que ela passou. E como ela superou tudo isso, sabe? E quando eu tava lendo o livro dela, era como se ela estivesse falando comigo, assim, sabe? Igual eu tô aqui com você. E aquilo me tocou muito. Eu falei assim, nossa, como é possível alguém escrever algo anos atrás e você lê aquilo ali ser tão atual, ser tão penetrante, sabe? E você fala assim, nossa, isso aqui ela tá falando comigo. Isso aqui eu passei. Ela fala, ela não passou por bullying, né? Mas ela teve traumas com a mãe dela, que a mãe dela tinha esquizofrenia, né? Tinha um problema lá, mental, e descontava tudo na filha. E aí a filha dela teve muita dificuldade em relacionamento, se envolveu com bebida, drogas, tudo pelo trauma que ela viveu na infância, né? E ela tinha planejado o suicídio dela. E no dia que ela planejou, ela foi chamada para ir para a igreja. E deu tudo errado. Não aconteceu, sabe? E aí ela escreveu esse livro. E o primeiro lugar onde que ela foi levar, né, falar sobre tudo que ela tinha passado, foi numa penitenciária feminina. Então eu falei assim, nossa, como é extraordinário uma pessoa que direcionou sua dor para ajudar pessoas. Para mostrar para outras pessoas que elas estão nessa situação, mas que elas também podem vencer. Que eu penso assim, que a dor não nos define. A dor, ela é apenas um momento, né? Mas você escolhe o que você vai fazer com a sua dor. E eu pensei assim, eu quero fazer isso. Eu quero escrever e quero ajudar pessoas. Eu quero dar um norte para elas também. Através da escrita. É possível sair disso, né? Porque quando você vê um exemplo de, por exemplo, uma mulher que ela saiu de um relacionamento de violência doméstica, você vê que ela venceu, que ela se recuperou, que ela se libertou e você está passando pelo mesmo, isso daí é uma motivação. É tipo um start assim na sua mente. Poxa, ela conseguiu. Se ela conseguiu, eu também posso. Entendeu? Eu posso me libertar. Eu posso ser livre como ela está sendo.
voar, né? Voar. Então, essa questão, ajudar as pessoas. Eu gosto muito de ajudar as pessoas, sabe? E saber que existem pessoas que estão lendo meu livro, que estão sendo impactadas por aquilo que eu tô falando, mesmo que seja simples, mesmo que seja uma palavra, vai ficar tudo bem, né? Vai ficar tudo bem. Isso ajuda. E me diz, você falou no nosso bate-papo, nosso pequeno bate-papo, Sim. porque, gente, aqui tudo que eu tô falando com a Ana, nada é conversado antes, tá? É. Vocês sabem como é que funciona. Sim. Você falou sobre terapia, um processo terapêutico. Você precisou passar por terapia por questões de crise de ansiedade, Sim. depressão, Sim. porque agora, assim, teve uma força interna, teve uma busca, mas Sim. que você procurou ferramentas para te ajudar. Sim. Fala um pouquinho sobre esse processo terapêutico no sentido de ansiedade, porque tem gatilhos, Tem. né? Tem. Então, provavelmente, para você escrever, você teve que ter acompanhamento nessa questão de gatilhos, você precisou se centrar. Sim. Então, quando eu escrevi, eu não tinha feito a terapia. Eu fiz a terapia em 2023. Ok. Mas antes da escrita, eu tive acompanhamento psicológico. Sobre se abrir, sobre falar, sobre desabafar, né? E sempre foi sobre a ansiedade. Sobre a comparação também, que hoje em dia é muita, né? Sobre se comparar devido às redes sociais, né? Devido ao que a gente tem vivido, a gente tá numa época onde as pessoas parecem ser perfeitas, mas não são perfeitas, né? Porque às vezes é tudo capa, né? Filtro. Mas eu acho que a verdadeira beleza tá dentro da gente, né? De maneira interna. Então eu tive acompanhamento psicológico, eu pude me abrir com meu esposo, com meu pai, com a minha mãe. E aí em 2023 eu fiz o TRG, né? Acho que é terapia. Acho que é uma coisa de, sabe, de você retornar. Como se faz uma regressão. Isso, regressão. Eu fiz, acho que não sei, acho que foi por uns 3 ou 4 dias eu fiz. E ele falava, por exemplo, um assunto sobre bullying. Aí ele pedia pra mim fechar os olhos e retornar a tal situação, né? E depois falar. E assim, foi muito libertador, porque a gente não pode guardar aquilo que a gente sente. Então, se você tem vontade de chorar, você tem que chorar. Se você tem vontade de gritar, grita. Se você tem vontade de correr, então você tem que expressar. Porque o ser humano ele foi feito para se expressar. E quando você guarda coisas dentro de você, isso começa a se tornar como se fosse uma bomba. Isso te envenena, né? E eu lembro que eu fiz a terapia, minha mãe estava ouvindo, foi a primeira vez que ela ouviu sobre tudo que eu passei, ela ficou até um pouco mal. Então, o segundo é terapia de reprocessamento generativo. Terapia de reprocessamento generativo. Isso. Tá? Só pra gente falar o que é o TRG. Minha produção é incrível. A sua mãe, então, ouviu. Isso, ela ouviu pela primeira vez. Ela tem pressão alta, né? E aí ela ouviu, eu chorando. Porque assim, conforme eu fechava os olhos, ele falava pra me contar. Conta até 10. Aí eu fechava os olhos, contava e retornava àquela situação que eu vivi. Acho que é uma questão assim, de enfrentamento, porque você retornar a algo que você já viveu, que te traz dor, é uma questão de enfrentamento, né? E ali eu pude chorar, eu pude falar como eu me senti, eu pude falar o que aquilo significa hoje pra mim. Luto também de pessoas que eu perdi, e eu não senti o luto. Eu não sofri, não chorei. Eu até hoje eu falo, nossa, no dia que eu soube que a pessoa que eu amava faleceu, eu não chorei. Então, assim, eu sei que cada um tem uma maneira de se expressar. Tem gente que chora, tem gente que não chora. Mas você não pode reprimir o que você sente, né? Sim. E aí eu passei por essa terapia e foi muito maravilhoso. Foi muito bom. Eu vou chamar a Central do Empreendedor
Sim. Eu vou pedir até desculpa à produção, porque a gente tá aqui, a gente se empolga, a gente põe a mão no microfone, a gente fala e a gente tá deixando a produção doidinha. Eles estão ligados na gente. Deixa eu chamar para vocês a Central do Empreendedor. Eu tô começando a ficar muito emocionada, é até legal poder chamar a Central do Empreendedor agora, porque a gente está precisando de algo que nos coloque no eixo, né? Eu vou fazer uma coligação, eu sempre faço essas ligações aqui, mas eu estou falando da Central do Empreendedor que coloca a sua empresa no eixo. Então, a seguinte situação, eles são uma empresa de contabilidade e que trabalham também com gestão, mas eles vão acompanhar a sua empresa através do sistema tracking de dentro para fora. A ideia da Central do Empreendedor é acompanhar a sua empresa e trazer a contabilidade, o tributário, essas coisas, mas além de tudo, trazer a sua empresa de uma maneira saudável. Então, se você é empreendedor micro, se você é empreendedor individual, não importa, você entra em contato com a Central do Empreendedor, você adquirindo o trabalho deles de contabilidade, eles vão acompanhar a sua empresa para que você sempre tenha questões resolvidas no sentido de não ter nenhum problema tributário, de você ter os seus documentos todos em dia e poder se focar naquilo que você tem o propósito de fazer. Então, a Central do Empreendedor, ela é uma empresa que vai estar com a sua empresa. Ela não vai só te prestar um serviço, ela vai te acompanhar para que todo o seu processo como empreendedor fique mais fácil e até mais agradável, que esse é o propósito quando a gente trabalha com aquilo que a gente gosta ou quando a gente idealiza e faz alguma coisa que a gente quer, tá certo? Então, a Central do Empreendedor, ela é uma parceira aqui da casa e todas as terças e quintas eles estão entrevistando pré-candidatos nesse período de eleição para também entender o que eles querem trazer de bom para esses empreendedores. Então, fica a dica para vocês aí de terça e quinta-feira também assistirem a BSTV e ficarem ligados no que está acontecendo aí ou o que as pessoas desejam trazer para os empreendedores da cidade de Peruíbe, tá certo? Essa é a Central do Empreendedor. O telefone vocês conseguem aqui localizar, tem o QR Code, conversa com eles, tá bom? Mas eu vou deixar o telefone aqui para vocês, é o 13 997 74 4573 99774 4573. Tá no vídeo. Entre em contato com a Central do Empreendedor, coloque a sua empresa na mão deles, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. É o caso do Chá da Tati, é o caso da Móveis do Serrador. A gente não tem o que dizer, hein? É um conselho, uma dica. Beijo para a Central, para todo mundo de lá, que são os queridos. A Stephanie, eu quero mandar um beijo para a Stephanie hoje. Stephanie, beijo para você, ela que me atende lá. Ui, foi bom, porque esse assunto, quando fala de mãe, deu uma pegada aqui em mim. Aninha. Sério? Não me... porque como mãe, a gente, no meu caso, quando você fala desse processo, de sua mãe tá ouvindo a dor de alguém que você ama tanto, sim. Uau, é uma questão muito séria. Sim. E ela deve ter entendido, né, também o seu processo. Ela entendeu, né? Assim, porque que eu era um pouco rebelde, assim, às vezes eu não queria ir pra escola, né? Sim. Mas depois que eu passei por tudo isso, que eu saí da escola, meu relacionamento com ela, com meu pai, o diálogo, né? Melhorou muito, né? Assim, sobre falar. Chegar, mãe, eu tô me sentindo assim, tô me sentindo assado, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, porque o filho tem que ter um diálogo com os pais e vice-versa, né? E às vezes os pais não procuram isso. E os filhos também não, né? Então, foi bom, ela não passou mal, né? No dia ela não passou mal. Mas ela sentiu, né? Porque eu tava chorando. Deve ser terrível. E aí ela entendeu, né? Essa questão da escola, que às vezes a escola pode ser uma fase difícil. Sim. Né? A gente tá indo pro final do programa. É uma coisa muito rápida. Helena, a gente conversou sobre isso, gente. Que, assim, quando a gente começa a conversar, é tanto assunto que eu queria explorar de ti. Sim. Mas a gente está indo para o final. Então eu vou falar duas coisas. A primeira, eu queria que você deixasse uma mensagem desse propósito que você tem, inclusive, com a escrita do seu livro. Você pode olhar para sua câmera, pode falar com as pessoas.
falar a editora, aonde as pessoas encontram o seu livro. Dando um Google, elas vão achar. Mas fala um pouquinho sobre isso para as pessoas, se você puder. Bom, então, pessoal, gostaria de deixar essa mensagem para vocês que estão passando por bullying, poder se abrir com seus pais, sua mãe, seu pai, seus amigos, procurar ajuda psicológica, né, terapia, não se calarem nesse momento de dor, de dificuldade, né? E em relação também à escrita, vá atrás dos seus sonhos, faça o que você ama e nada é impossível quando você acredita. Então, eu tô aqui para dizer que é possível você vencer os seus traumas, suas dores e que você vai ficar bem no final. Maravilhoso. Você então falou de suas dicas. Alice no País das Maravilhas é uma. Sim. A outra escritora que você disse como dica para as pessoas é a Stormy Omartian. A Stormy Omartian. Isso. Que é uma escritora cristã, isso. Cristã, que fala sobre um processo também de reconexão dela. Sim. E ela também falou, gente, sobre o processo de terapia, o quanto isso é importante para a ansiedade, né? E também sobre automaquiagem e você se respeitar naquilo que você encontra. Eu quero deixar claro essa sua fala. Você encontrar a sua identidade física e também interna, né? Também Sim. daquilo que você é e se respeitar. Sim. Isso faz total diferença na vida. Faz. E o seu objetivo, como você se sentiu quando você recebeu o livro? Ai, extasiada. Isso. Cumprida, o que eu queria tanto aconteceu. É isso. Eu quero te agradecer, te dar um beijo enorme, porque a gente realmente, você viu como correu? Sim. É muito rápido. E antes de finalizar, eu vou falar para vocês de um processo meu. A gente entrou em contato com a Ideal Fit, a Ideal Fit comprou uma briga nossa, uma briga minha, em que tudo que eu venho falar com vocês sobre essa ressignificação, sobre me encontrar, sobre corpo, sobre tudo isso, não adianta eu falar para vocês se eu não praticar. Então eu fui para a Ideal Fit para poder cuidar do meu corpo e também da minha mente. Eu passei por um processo de luto agora, eu não estou pronta para falar sobre isso, já falo, mas uma das coisas que fez essa semana inteira eu ir para a faculdade, eu ir para a Ideal Fit, é a endorfina. Quando a gente vai fazer exercício, a gente tem aquele hormônio da felicidade que vem, que faz a gente se reconectar com a gente. Então, o exercício físico também pode ser um bom caminho, e aqui a Ideal Fit está pronta e apta para receber vocês, no sentido de você estar lá, você cuidar do seu corpo, com os instrutores, pessoas que estão aptas para te ajudar, e que não importa se você é gordo, magro, não importa seu tipo físico, o que importa é a sua saúde, e um caminho para você se, de fato, reconectar com quem você é. Então fica aí para vocês um pouco do meu processo na Ideal Fit. Eu já tive perda de peso, não é o foco principal também, eu sou gorda e tal, mas o meu objetivo foi começar a me conectar e a trazer sensações que façam com que eu tenha mais ânimo, mais mobilidade, que eu tenha mais... E o emagrecimento vai ser uma consequência. Então é isso que eu queria dizer para vocês. Ideal Fit, o telefone está aqui embaixo, fica lá na rede CRIO, se vocês no mercado CRIO é fácil de encontrar, e tem cupom Chá da Tati, vocês indo lá dizendo que estão se inscrevendo porque viram no Chá da Tati, vocês têm desconto na mensalidade. Então fala o programa Chá da Tati porque vocês têm desconto e é um desconto bem relevante, tá? É o que eu fico a dica para vocês. Meu amor, muito, muito, muito obrigada por se abrir aqui com a gente. Prazer. O livro está na tela para vocês, a gente se encontra na semana que vem, com todo esse amor e essa capacidade de levar para vocês o melhor que a gente tem. Sim. Beijo, até semana que vem.